Vamos orar? Soberano Rei do Universo, acabamos de cantar do nosso intenso desejo. Queremos somente ao Senhor, por isso viemos até aqui. Essas pessoas que estão aqui estão cansadas, tiveram um dia muito intenso, escola, trabalho, apanharam trânsito, frio. Mas nós viemos até aqui e temos a certeza absoluta de que nós não vamos voltar vazios. Teu Espírito estará preenchendo a nossa vida, seremos alimentados por Tua Palavra. E o que queremos é terminarmos o culto nesta noite dizendo como Paulo declarou: não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Que as coisas velhas fiquem para trás. Que a partir de agora, para a glória do Teu nome, se faça nova todas as coisas. Talvez existam aqui nesta noite pessoas que estão precisando de Tua intervenção para com o matrimônio. Casamentos que estão se deteriorando, relacionamentos desgastados pelas circunstâncias mais adversas da vida. Salve esse casamento que perece, Senhor. Talvez existam pessoas aqui nesta noite que estão angustiadas, porque pessoas, entes queridas, gente da família, estão acometidos de enfermidade, têm gastado dinheiro, consumido tempo, e a melhora não vem, e viemos aqui buscar o Teu socorro nesta noite. Talvez existam pessoas que estão aqui constrangidas por conta da dificuldade financeira que enfrentam. As dívidas estão se acumulando e não está havendo muita perspectiva para saldá-las. Isso tem roubado a paz desta pessoa. Tu és o dono da prata e do ouro, Tu és o Rei do Universo, Senhor. Socorre esse Teu filho que está precisando do Teu auxílio neste sentido também. Talvez existam pessoas aqui nesta noite perturbados com traumas de infância. Talvez alguém que foi abusado sexualmente, alguém que presenciou uma cena quando criança, e isso influencia até hoje. E não consegue ter paz no presente por conta de um trauma no passado. E por conta disso também não enxerga o futuro com perspectiva muito positiva. Eu não tenho nada para dizer para essa gente, Senhor. A palavra é Tua, a obra é Tua. Fala que o Senhor quiser. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que nela tentam edificar. Fala ao nosso coração nessa noite, mais uma vez, do jeito que só o Senhor sabe, do jeito que só o Senhor pode, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, abrir a palavra do Senhor, 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. E como estamos fazendo a cada noite para a pessoa que está do seu lado, por gentileza, diga: Deus vai abençoar você. Fala com fé, criatura. Isso. Não vai deixar você. O camarada não crê, né? Para a mesma pessoa, diga: a tua vinda aqui não foi em vão. Quem crê nisso, diga amém. Louvado seja o Senhor. Meu amigo, minha amiga que está na internet, nos assistindo, conectado, gostaria muito que você estivesse aqui conosco. Nada substitui a pessoalidade, mas já que você não pôde, de qualquer forma, é um prazer muito grande tê-lo conectado à palavra do Senhor neste momento. 1 Reis, capítulo 17, versículos 1 até o 7. Aproveita e identifica aí se há alguém próximo a você que não tem nas mãos a Bíblia. Por favor, aproxime-se dele, aproxime-se dela, para que junto contigo ele ou ela possa acompanhar a leitura do texto. Vamos fixar os nossos olhos na palavra agora, para que Deus fale ao nosso coração. Se por acaso você está com o seu celular e esqueceu de colocá-lo no alerta de vibração ou desligá-lo, por gentileza, faça isso para que durante o culto você não tenha o mesmo de repente tocando por um motivo ou por outro. 1 Reis, capítulo 17,
Posso ler? Se posso, me dá um joinha aí, vai. Aproveita e dá uma esquentada aí. Tá frio hoje, né? Carioca aqui tá sofrendo. 1 Reis 17, versículo 1 ao 7. Sou carioca, mas moro em Minas Gerais, de um jeito ou de outro, estou sofrendo, que lá também é quente, aqui é frio. Mas vamos em frente. Verso 1 do capítulo 17 do livro de 1 Reis, com os olhos fitos na palavra, vamos em frente. Então Elias, nome do profeta? Elias. A Bíblia me informa que ele era tesbita, morava lá no vilarejo de Tisbe, lugarzinho pequenininho. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, rei de Israel. Nome do profeta? Acabe não era profeta não, só se fosse do inferno. Profeta direto das trevas. Nome do profeta? Nome do rei? Acabe. E disse Elias a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Quando ele fala nestes anos, a gente entende um pouco mais adiante na história, que tratava-se de um período de seca que perdurou por 3 anos e meio. Período de seca sobre a terra, 3 anos e meio. Deixa eu ver se você entendeu a história. Nome do profeta? Do rei. Período de seca sobre a terra. Verso 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite. Esconde-te junto à torrente de Querite. Como é que era o nome do lugar? Querite, etimologicamente falando, significa cortado, colocado no tamanho certo. Cortado, colocado no tamanho certo. O que significa Querite? Ah, pastor Eduardo, é tão pequenininho, né? Pequenininho não, eu sou colocado no tamanho certo mesmo. Diferente, presta atenção aqui na palavra. Nome do profeta? Nome do rei? Período de seca sobre a terra. Deus mandou o profeta se esconder num lugar chamado? Que significa? Muito bem. Daqui a pouco eu vou perguntar de novo, vocês vão fazer uma dinâmica um pouquinho mais rápido para esquentar. Vamos lá? Verso 4 diz assim: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, que significa? Fronteira ao Jordão. Olha o verso 6. Os corvos lhe traziam pão de queijo. É que minha Bíblia é mineira, desculpe, eu estou em Belo Horizonte. Estou em Belo Horizonte há 8 anos e quando a gente vê, né? Os corvos lhe traziam pela manhã pão e glúten. A minha Bíblia é vegetariana. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Verso 7 e último. Mas passados dias a torrente secou. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Deixa eu ver se você entendeu a história. Nome do profeta? Do rei. Período de seca sobre a terra. Deus mandou o profeta se esconder num lugar chamado? Que significa? Aqui. Eu não sei como é que você visualiza o profeta Elias, não. Eu não sei o que vem à tona na tua memória no momento em que você observa a biografia do profeta Elias. Mas quando eu estudo a vida do profeta Elias e quando eu o vejo, na minha cabeça Elias funciona como um soldado. Para mim, Elias é um genuíno soldado de Deus. Você vai observar ao longo da biografia do profeta, à medida que você for lendo, de repente, na sua casa, ou mesmo se você já conhece, já é familiarizado com a história, você vai perceber que o profeta
toda vez que recebe um comando de Deus, ele simplesmente executa. Deus virou para Elias: Elias, sim senhor, eu quero que você vá diante de Acabe anunciar uma seca que vai perdurar 3 anos e meio. Sim senhor. Elias, sim senhor, eu quero que você vá a Querite e se esconda ali durante um tempo. Depois eu vou te anunciar e te dizer para onde é que você vai. Sim senhor. Vai a Acabe, lá foi ele. Vai para Querite, lá Elias foi. E aqui você percebe de novo Deus dizendo: Elias, sim senhor, eu quero que você vá para Sarepta agora, já dei a ordem para uma viúva te sustentar. Elias, sim senhor, agora eu quero que você vá ao alto do Monte Carmelo, porque ali eu vou estabelecer uma batalha, um conflito, vou evidenciar o meu poder e vou te dar vitória. Sim senhor. A cabeça de Elias funciona como um genuíno soldado. E às vezes a gente vê o pessoal aí envolvido na vida militar, e o soldado vem com aquele negócio, né? Ordem dada, ordem cumprida. Eu gosto mais de falar ordem dada, ordem executada. Elias, vai para Querite. Sim, senhor. Ordem dada, ordem executada. Elias, vai falar com Acabe. Sim, senhor. Ordem dada, ordem executada. Elias, eu quero que você vá para o Carmelo. Sim, senhor. Ordem dada, ordem executada. Elias, quero que você vá para Sarepta. Sim, senhor. Ordem dada, ordem. Que soldado, hein? E você observa o contexto, não importa se é dia, se é noite, se faz frio, se faz calor, se é perto, se é longe, se é fácil, se é difícil, se é no alto, se é no baixo, não importa. Deus falou, está falado, não tem questionamento. Deus colocou, ele sabe o que é melhor. E o soldado Elias se submete ao comando do Supremo General, o Rei do Universo. Soldado. Sabe, antes de me tornar pastor, eu tinha o sonho em ser militar. Eu vou te contar essa história de um modo um pouco mais detalhado no sábado do encerramento da semana de oração. Eu vou estar te contando como é que eu conheci a igreja adventista. Mas o meu sonho era ser militar. E, embora eu tinha o desejo no meu coração de ser um militar, de seguir a carreira militar, quando criança eu não me comportava como um bom soldadinho, não. Lá em casa eu tinha um sargento de primeira e minha mãezona funcionava como uma verdadeira sargento. Eduardo, vai fazer isso aqui. E eu fazia. Só que teve um dia que eu não quis fazer, não. Ela disse: Eduardo, eu falo, mãe, eu quero que você vá fazer aquilo ali. Eu não vou, não. Ela olhou para mim, perdeu o juízo, perdeu a noção do perigo. Vai fazer o que eu estou te mandando. Não vou. 9 anos de idade. Ó, que pestinha. Vai fazer o que eu estou te mandando. Não vou. Aquele dia foi célebre. Ao lado da porta da cozinha havia um pedaço de madeira. Aquele pedaço de madeira, eu não sei como é que você chama aqui, se é estrado da cama, se é ripa da cama, eu não sei como é que você chama. Mas você sabe que aquelas madeiras que ficam ali para sustentar o colchão, aquilo ali, aquele pedaço de madeira quebrado ali, já era resultado de uma desobediência. Porque quem é que quando criança nunca pulou sobre a cama? E eu ficava pulando em cima da cama da minha mãe e ela detestava. E ela virou para mim e disse: para, porque senão você vai quebrar. E eu falei: vou parar, vou parar. E não parava. E não é que eu quebrei? E aí ela pegou o pedaço de madeira quebrado, colocou do lado da porta e falou assim: o próximo dia que você me desobedecer, você vai apanhar com isso aqui. E o dia chegou. Vai fazer o que eu estou te mandando. Não vou. Vai, não vou. Por que você não vai me obedecer? Porque eu não quero. Eu vou te bater. Eu falei: não vai. Por que eu não vou te bater? Eu virei para ela e disse: eu corro mais do que a senhora. Minha mãe ficou furiosa. Ela pegou o pedaço de madeira e começou a correr atrás de mim.
E eu comecei a correr, e a Dona Maria vinha atrás de mim na máxima velocidade, e eu corria na maior velocidade possível. E eu fui lá para o quintal da Dona Natalícia, que era minha vizinha. Deixa eu explicar para você quem era a Dona Natalícia, uma pessoa que marcou a minha infância. A Dona Natalícia era o meu socorro bem presente na angústia. Toda vez que o bicho pegava lá em casa, eu corria lá para a Dona Natalícia, o meu socorro bem presente na tribulação. A casa da Dona Natalícia ficava posicionada no centro do terreno, no meio do terreno, de modo que minha mãe veio correndo atrás de mim, eu fugi para o quintal da Dona Natalícia e fiquei dando voltas ao redor da casa. E eu corri e cada vez mais a minha mãe estava distante, cada vez mais distante. Eu dava gargalhada, você não me pega, eu falei. E eu dei 4, 5, 6 voltas e daqui a pouco eu olho para trás, ué, cadê minha mãe? Será que eu corri tanto assim? E quando eu viro, ela está parada na minha frente. Ela ficou parada, aguardando eu dar a próxima volta. E eu cheguei. E descobri naquele dia o talento da minha mãe para jogar beisebol. Impressionante. Ela pegou o pedaço de madeira e foi nas pernas. Pá! E eu caí. Ela colocou o pedaço de madeira sobre meu tórax, pressionou e disse, e aí, obedece ou não obedece? Eu olhei para ela e disse, ordem dada, ordem executada. Precisei apanhar para obedecer. Felizes são aqueles que não precisam apanhar para obedecer. Aliás, existem mais ou menos 3 tipos de pessoas. Primeiro indivíduo, eu vi o outro tropeçar. Quando eu passar, eu não vou tropeçar, porque eu já vi ele tropeçando. Segundo tipo de indivíduo, eu sei que ele tropeçou ali, eu vou passar, vou tropeçar também, mas depois eu não tropeço mais. Terceiro tipo de indivíduo, ele vai, tropeça, ele volta, tropeça, ele vai, tropeça, ele volta, tropeça e não aprende nunca. Todos somos chamados a sermos soldados no exército do Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite em nome de Jesus. Que tipo de soldado que você é? Você é aquele que tem que apanhar para aprender? Até quando você vai ficar tomando surras na vida para entender que a vontade do coronel, do comandante, do rei do universo é o melhor para a nossa vida? Até quando a vida tem que bater em você para você entender que Deus tinha razão, que a revelação da palavra é coerente, de que Deus sabe o que te pede? Não é um capricho divino aquilo que Ele tem colocado como caminho diante de você, não é porque Ele quer podar você, não é porque Ele quer limitar, não é porque Ele quer restringir tua liberdade. Ele diz, filho, esse é o caminho, andai por ele, é para você não se machucar. Mas somos soldadinhos bem rebeldes. Não queremos nos submeter ao grande comandante. Elias, sim senhor, vá diante de Acabe. Ele não questionou se era fácil ou se era difícil. Na verdade, quando nós analisamos o contexto, nós percebemos que é tremendamente difícil. Porque o que Elias ia justificar para poder entrar dentro do palácio? Ellen White, ao falar sobre este texto, ela diz que Deus colocou Elias diante de Acabe de um modo miraculoso. Sabe por quê? Quando perceberam a presença do profeta, ele já estava diante do rei. Ele passou pelos soldados, ele passou pelos portões, ele passou por todos os acessos. E quando perceberam o profeta, ele já estava diante do rei. Imagina se ele chegasse na porta do palácio. Bom dia. Pois não, o que você deseja? O soldado perguntando. Eu sou o profeta Elias, Deus me mandou aqui, eu vim falar com o rei Acabe, que ele não presta, que ele não vale nada, vai queimar no fogo do inferno. Você acha que ele ia ter acesso ao rei? Você acha que os portões iam se abrir? Pois não, já que você vem em nome de Deus, pode ir, vai anunciar a sua mensagem? Claro que não. Deus colocou o profeta dentro do palácio de um modo miraculoso. E ele chegou ali para anunciar, mas anteriormente ele não está questionando Deus. Como é que eu vou entrar lá, Senhor? Os guardas não vão me deixar, vai ser impossível. Ele simplesmente obedece porque acredita que o que Deus pede não é incoerente.
E mesmo que seja incoerente aos olhos humanos, se ele pediu, ele vai abrir as portas para que isso seja possível. Agora, olha para você. Você cria um monte de dificuldade para seguir este caminho. Você cria um monte de dificuldade para abraçar o evangelho. Deus está te pedindo para você guardar o sábado. E você diz, não, mas o sábado é muito difícil. Meu patrão não vai me liberar. Na escola eu vou ficar reprovado. Eu não vou poder faltar aula. A matéria é muito importante. Por acaso Deus está te pedindo uma coisa incoerente? Por acaso Deus está te pedindo alguma coisa que Ele sabe que você não poderia praticar? Óbvio que não. O que Ele te pede é plenamente possível de fazer, caso contrário, Ele não pediria. E Ele te dá total capacidade, Ele abre as portas, mas a questão é que antes dEle abrir as portas, você precisa acreditar que elas se abrirão. Elias foi até o palácio acreditando que as portas se abririam e que não existe porta cerrada que Deus não possa abrir e não existe porta fechada. Deus abre a porta que quiser e fecha a porta que quiser, porque Ele tem poder para isso. Deus quis que Elias estivesse dentro do palácio e Ele o colocou lá, porque para Deus não há nada difícil. O que precisamos aprender é confiar que Deus é coerente naquilo que Ele pede. Vai diante de Acabe, sim Senhor, mas Senhor está muito frio, mas Senhor está muito calor, mas Senhor é muito longe, mas Senhor é muito perto, mas Senhor meu patrão vai mandar embora, vou ficar reprovado na escola, mas é muito difícil, eu já ganho um pouquinho, como é que eu vou retirar aquilo que te pertence? Não dá, o Senhor vai entender, o Senhor é coerente. Amigo, que tipo de soldado que você é? Sabe, estamos precisando de um exército para movimentar este planeta nos últimos dias da história desta terra. E Deus está olhando para este mundo e precisando de homens que não se compram, homens que não se vendam, gente que pode passar pela fornalha do fogo ardente e ainda dar testemunho de que ainda vale a pena estar segurando nas mãos de Deus. Este é o exército do Senhor. Onde estão estes soldados? Que tipo de soldado de Deus você tem sido lá na faculdade? Que tipo de soldado de Deus tem sido você no ambiente de trabalho? Para de colocar empecilho para a execução da vontade de Deus. Por acaso você acha que Deus errou a te pedir alguma coisa? Lá foi Elias. Chegou diante de Acabe e deu a mensagem, não teve bom dia, boa tarde, boa noite, não teve cumprimento, ele tinha que ser rápido, porque sua mensagem era de vida ou morte. Ele disse, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva cairão sobre a terra pelos próximos anos, porque a boca do Senhor o disse e fui. Se mandou. Se ficasse um pouquinho mais, seria assassinado. E para onde ele foi? Foi para Querite. Sabe por quê? Porque Deus queria usar Elias poderosamente. Havia muitas coisas que Deus precisava fazer por intermédio daquele jovem. Só que Elias precisava ainda ser cortado, colocado no tamanho certo da vontade de Deus. Sabe de uma coisa? Deus quer te usar poderosamente. Deus quer que você seja uma bênção nesta igreja. Deus quer que você seja uma bênção lá no seu ambiente de trabalho. Deus quer que você seja uma bênção lá em meio à sua família, na rua, no prédio em que você mora. Deus quer que você seja uma bênção onde quer que você ponha a planta dos teus pés. Ele quer te usar. Ele quer falar através de você. Você é algo muito especial nas mãos dele. E você é uma peça fundamental neste exército para fazer a diferença nestes últimos dias. Mas Deus não está conseguindo usar você. Deus não está conseguindo falar através de você. Porque você não está se permitindo ser cortado, ser colocado no tamanho certo da vontade dele. Tem muita coisa na sua vida que precisa ser cortada, que precisa ser eliminado. Talvez eu esteja falando neste momento para pessoas que precisam eliminar a pornografia da sua vida para que Deus possa te usar melhor. Talvez eu esteja falando neste momento para pessoas que precisam eliminar a infidelidade conjugal da sua vida para que Deus possa te usar. Para que tua vida seja uma bênção. Talvez você tenha que eliminar, cortar as drogas da tua vida. Essa mania que você tem de falar da vida dos outros, de repente, isso Deus deve e precisa cortar. É aí que todos nós precisamos comparecer no Querite da vida. E o que é o Querite? Senão o lugar onde ficamos a sós com Deus. E Ele vai nos cortando,
vai nos colocando no tamanho certo da sua vontade. Percebe? Deus virou para Elias e disse, vai para Querite. E ele foi cortado, colocado no tamanho certo. Isso só é possível quando você estiver sozinho comigo. Porque no momento em que você estiver sós comigo, Elias, aí eu vou fazer a minha obra na sua vida. Sabe do que eu estou falando nessa noite em nome de Jesus? Estou falando que você precisa passar momentos a sós com Deus. Não é essa conversa, eu vou deixar de fumar para ir para Jesus, eu vou deixar de fazer isso para ir para Jesus. Você vai ficar sozinho com Ele, e Ele vai te cortar, Ele vai colocar você no tamanho certo da vontade do Pai. Mas você precisa passar momentos a sós com Deus no Querite da vida. E eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta em nome de Jesus. Quanto tempo você anda passando a sós com Deus? Quanto tempo você tem separado para orar, para ler a palavra? Quanto tempo você tem gastado para edificação da tua vida sobre a rocha que é Cristo Jesus? Isso não é feito senão por oração e por estudo da palavra. E aí eu pergunto, você tem passado momentos a sós com Deus no Querite da vida? É o lugar onde Deus te corta, é o lugar onde Deus te coloca no tamanho certo. Pastor, eu já tentei fazer isso, já tentei fazer aquilo, mas é claro, não é você que tem que fazer a tua parte, é estar a sós com Deus. Ele corta você, Ele molda você, Ele poda você. E você observa que o texto bíblico é muito claro. Ele nos informa que dentro de pouco tempo a torrente secou, a fonte se esgotou. Porque a vida é assim, amigão. De vez em quando a fonte se esgota. De vez em quando a torrente seca. De vez em quando o dinheiro acaba. De vez em quando a saúde vai embora. De vez em quando as coisas não funcionam como nós gostaríamos que elas funcionassem. Elias estava ali sozinho com Deus, ele Deus, Deus o moldando, Deus o podando, Deus o colocando no tamanho certo, para que ele executasse uma grande obra através de Elias. Mas mesmo quando você se coloca sozinho, você e Deus, ainda assim algumas fontes secam. Porque estar na igreja não é garantia de que a fonte não se secará. Muito pelo contrário, a Bíblia é muito clara. No mundo tereis aflições. Estamos junto com Deus, estamos sozinhos com Deus, estamos no Querite da vida, para Ele nos colocar no tamanho certo, mas de repente a fonte se esgota. A fonte secou. E aí você pergunta, pastor, por quê? Eu estou aqui sozinho com Deus, Deus está me moldando, Deus está me podando, eu estou orando, eu estou lendo a palavra, eu estou me consagrando e a fonte secou, pastor? Eu pensei que seria diferente, que a fonte ia jorrar, prosperidade, prosperidade. E a fonte secou. Por quê que a fonte secou? O verso 7 responde de um modo muito simplório. E Deus se revela através de coisas muito simples. O verso 7 diz que a fonte secou porque não chovia sobre a terra. A fonte secou, por quê? Porque não chovia sobre a terra. Ah, que óbvio, pastor. Só que lá em Tiago, no capítulo 5, no verso 17, é nos informado que Elias era um homem sujeito aos mesmos problemas e limitações como qualquer um de nós. E a Bíblia diz no capítulo 5, verso 17, que ele orou para que não chovesse sobre a terra e não choveu. A torrente secou porque não chovia, e não chovia porque Elias orou. Pastor, o que você está querendo me dizer? Que minha fonte está secando porque eu oro? O senhor está querendo dizer que eu estou enfrentando as dificuldades que eu estou enfrentando porque eu sou um homem de oração? O senhor está dizendo, pastor, que as dificuldades que eu estou enfrentando hoje é porque eu resolvi passar momentos a sós com Deus, para Ele me podar, para Ele me colocar no tamanho certo da vontade dEle, no Querite da vida, e por causa disso a minha fonte secou? É isso que o senhor está dizendo, pastor? Que as angústias que eu enfrento, dentre tantos outros motivos, também é por causa da oração que faço? É. Isso mesmo. É esse absurdo mesmo que eu estou te dizendo. Pastor, explico.
Você vem aqui na igreja e você ora. Senhor, faz de mim um vaso novo. Ora sim ou não ora? Quebra a minha vida, faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Deus ouve as orações, sim ou não? Sim ou não? Ouve ou não ouve? Quem crê nisso, diga amém. Aí você vem. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero um vaso novo. Deus está ouvindo? Aí Deus está te escutando. Ah, é? Você quer que eu te quebre? Aí você continua. Senhor, arranca o meu coração de pedra e coloca um coração. Ah, é? Você quer que eu arranque o teu coração? Você está orando. Senhor, arranca o meu coração. Senhor, quebra a minha vida. Senhor, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Aí você vem com essas orações. Senhor, renova. Senhor, arranca o meu coração. Senhor, quebra a minha vida. Senhor, me reconstrói. Senhor, faz essa cirurgia cardíaca em mim. Ah, é? Tem certeza que você está pedindo? Tenho, Senhor. Poda a minha vida. Me corta, me coloca no tamanho certo. Ah, é? Beleza. Vou te atender, filhão. Deus não é o responsável pelo desemprego, mas Ele vai aproveitar esse momento que você está desempregado para te cortar todinho, para te colocar no tamanho certo, para você aprender lições que de outra maneira você não aprenderia. Deus não é o responsável por esse câncer, mas Ele vai aproveitar este câncer para cortar você, para colocar você no tamanho certo, para te podar, porque a árvore ela só cresce para ser frondosa, para ser viçosa, se receber a poda apropriada. E com o ser humano não é diferente, porque nós somos comparados a árvores. O próprio salmista dizia no Salmos capítulo 1, o justo é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer prosperará. O justo é uma árvore, você é uma árvore, precisa ser podado. E você vem aqui e diz: renova-me, Senhor, quebra a minha vida, arranca o meu coração, me poda, me corta, me coloca no tamanho certo da tua vontade. E acha que isso não vai doer? Acha que isso não vai gerar sofrimento? Acha que não há um preço para ser justo nesta terra? Dói, porque para ser servo de Deus isso não é para qualquer um. Tem um preço a ser pago, e a pergunta é: você está disposto a pagar o preço? Ele não te chamou fingindo ou enganando. Ele te disse: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cruz, siga-me. Não tem vida cristã sem cruz. Abaixo a teologia da prosperidade, abaixo esse negócio que vem para Deus e pare de sofrer. Ele nunca te disse isso, Ele nunca te enganou. Vem para mim, eu vou te cortar, eu vou te podar, eu vou te colocar no tamanho certo da minha vontade, mas filho, isso vai doer, tem um preço. Lembra quando teu filho começou a se queixar? Mamãe, minhas pernas estão doendo, mamãe. Ah, meu Deus, corre para o pediatra, leva o molequinho lá. Doutor, meu filho está se queixando, os ossos estão doendo. O doutor dá uma risada de você e diz: calma, mãe. Isso é a dor do crescimento. Crescer dói. Meu caso não doeu muito. Mas tem gente que quer o crescimento na vida cristã sem dor. A fonte secou porque não chovia sobre a terra. Não chovia sobre a terra porque Elias orou. Então você vem e ora, corta a minha vida,
me coloca no tamanho certo, renova-me, quebra-me, faz um vaso novo. Você está pedindo, Deus vai começar a trabalhar, Deus vai começar a operar. Ele não é responsável pelas tragédias, mas em cada uma das tragédias, Ele vai podar você, Ele vai cortar você e vai te levar para um processo de crescimento. Sabe por quê? Quando você olha para o profeta Elias, quem era o profeta Elias? Era apenas um tisbita. Depois que ele passou por Querite, momentos a sós com Deus, Deus o podando, Deus o cortando, Deus o preparando, Deus o colocando no tamanho certo. Depois do processo, nunca mais ele foi chamado de tisbita. Ele passou a ser chamado de homem de Deus. Porque para ser homem de Deus, não é para qualquer um. Desculpa se estou sendo duro com você, mas estamos vivendo numa época de cristãos muito frágeis. Gente que quer abandonar a fé por causa de qualquer coisa. Gente que não está disposto a ser podado. Gente que não está disposta a ser colocado no tamanho certo. Gente que se recusa a passar pelo sofrimento como se fosse melhor do que o próprio Cristo. Porque o Cristo, que não merecia nada, passou pelo que passou e nós queremos passar por um processo melhor do que Ele. Sendo que nós não merecemos nada. Gente que quer sair do Egito para chegar na terra prometida sem atravessar o deserto, quer pular etapas. Este mundo é uma escola, o processo do crescimento dói, o sofrimento faz parte deste crescimento, deste aperfeiçoamento. Deus não é o responsável, mas utiliza o mesmo como uma pedagogia extraordinária. Você olha para a palavra de Deus e não existe nenhum grande homem na Bíblia que não tenha sido grande sem ter passado por dias de angústia. Olha para Davi, veja o que ele passou. Olha para Moisés, veja o que ele passou. Olha para o próprio Elias, veja o que ele passou. Como é que você quer crescer, desenvolver a tua fé sem ter passado muitas vezes pelo vale da sombra da morte? O sofrimento precisa fazer parte da nossa vida, irmãos. Sabe por quê? Porque se eu não sofrer, eu vou começar a achar que esse mundo é bom demais, que o pecado não é tão grave. Olha, eu sou pecador, mas olha como a minha vida é boa. Eu sou pecador, mas olha como é que está tudo muito bem. Eu sou pecador, mas olha como a vida é legal. Aí, quando a morte vem e bate a nossa porta, ou a porta de um ente querido, a gente percebe a realidade, que o pecado não é legal, e que o que temos aqui como realidade do nosso cotidiano não representa a vontade de Deus. Talvez seja por isso que o sábio Salomão tenha dito, bom é estar em um lugar onde há luto, porque ali a gente enxerga o fim de todo homem. Caso contrário, a gente fica na maior imaginação. O mundo é muito legal, tudo é muito bom. O sofrimento precisa existir para a gente desejar logo a volta de Jesus. Precisa existir para a gente experimentar um processo de crescimento, porque não há crescimento sem dor. Não há crescimento sem dor. Com o sofrimento a gente entende que este mundo não é a vontade de Deus e a gente deseja mais rápido a volta de Jesus. Cortado, colocado no tamanho certo, tem um preço. Você está disposto? Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. É hora de você tomar a cruz. Sabe por quê? Porque para ser homem de Deus tem que passar pelo Querite. Qual é o teu título nessa noite? Pastor, eu sou delegado da Polícia Federal. Parabéns para você. Eu também sou pastor da igreja. Parabéns para você. Eu sou um advogado de sucesso. Professor universitário. Parabéns. Eu sou um empresário muito bem sucedido. Parabéns. Você lutou para ter esse título. Parabéns. Mas no final das contas, não vai existir mais professor universitário, médico, dentista, engenheiro, advogado e pastor. Só vai existir homem de Deus. O que adianta você ter todos esses títulos se você não é homem de Deus? O que você está escolhendo para levar para a eternidade? O que você está investindo verdadeiramente neste mundo? Elias passou pelo Querite.
quer crescer, quer ser homem de Deus, ele não é o responsável pelo sofrimento, mas ele vai usar o sofrimento para aperfeiçoar você. Você vai crescer, crescer dói. Através do sofrimento a gente entende que esse mundo não é bom. E quer mais um motivo pelo qual o sofrimento é pedagógico? Motivo muito simples. O sofrimento coloca a gente no nosso devido lugar. Porque nós somos pedantes, nós somos orgulhosos, nós nos achamos. No dia que o sofrimento bate à tua porta e você percebe que o teu dinheiro e a tua cultura não conseguem controlá-lo ou contorná-lo, aí você se coloca no seu lugar, reconhece quem você é e quem ele é. Reconhece onde você está e onde ele está. E aí, humildemente, você se curva. O sofrimento precisa fazer parte. E sabe de uma coisa? Eu sofro, você sofre, e às vezes eu tenho até dúvida se eu deveria pedir para Deus me libertar do sofrimento. Porque Davi disse, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu te conhecesse um pouco melhor. Se não fosse a angústia, você não teria se aproximado de Deus, como próximo a Ele, de repente você já está. A gente só tem uma dificuldade. A gente sofre, às vezes, em excesso, porque não temos sido bons soldados. Não temos acatado a ordem do general e criamos problemas sem necessidade. Isso é verdade. E a maneira como nós enfrentamos o sofrimento, às vezes também muito nos agrava. Porque o indivíduo, ele enfrenta o sofrimento de dois modos. Aqui, ele só ora. Não, eu estou passando pela dificuldade, pela tempestade, pela provação, eu estou no querite da vida, Deus está me cortando, Deus está me colocando no tamanho certo, eu vou orar, mas ele só ora, ele não faz nada. Só ora. O outro extremo é o lado de cá. Aqui ele não ora, ele só trabalha. Não, eu vou trabalhar que eu vou resolver, deixa comigo, eu vou contornar essa situação, vou dar meus pulos aqui, eu vou resolver aqui, vou ali, vou acolá, eu conheço muita gente, eu tenho cultura, eu tenho dinheiro, eu vou resolver tudo. E ele trabalha e não ora. Do lado de cá ele ora e nunca trabalha. Onde está o equilíbrio? Estamos no meio da tempestade, estamos no querite da vida, a fonte está secando, Deus está nos cortando, nos colocando no tamanho certo, estamos sentindo dor. Mas aqui está o ponto de equilíbrio. Eu vou orar e orar, mas eu também vou trabalhar. Porque a fé sem obras é morta. Não adianta, meu amigo, você ficar só orando e não fazer nada. Ah, pastor, eu queria tanto passar no vestibular para medicina. Beleza, parabéns. Estou orando muito, pastor, mas estudando pouco. Não vai passar. Não vai passar. Ah, pastor, eu queria tanto arrumar um marido, estou encalhadona, pastor, eu estou encalhadão, pastor, eu queria tanto. Vem para a semana de oração, infeliz. Vem aqui, ó, senta aqui. Você vai ficar em casa, debaixo da coberta, só assistindo pela internet, ou ouvindo o que os pessoal falam. Vem aqui ver as pessoas, coloca um perfume legal, um vestido atraente, chega na parada aí, ó. Estou aqui, irmão, quero minha bênção. Faz a tua parte. Ah, pastor, eu quero saúde. Vai fazer exercício, se alimenta melhor, bebe mais água, dorme direito, cuida da tua saúde. Ah, eu estou orando para que Deus me abençoe, mas o que você está fazendo para ser abençoado? Está aí sendo podado, cortado, colocado no tamanho certo, sofrimento, dor, para você um processo de crescimento, um processo de aprendizado, atravessando o deserto em direção à terra prometida. É Deus fazendo a obra, modo muito pedagógico que o homem entende. Mas há uma parte que você tem que fazer e você não faz. Isso me faz até lembrar de um episódio que eu estava voltando do Rio de Janeiro, de um congresso de jovens, indo para Belo Horizonte. E eu vim dirigindo um carrinho, na ocasião um carro muito velhinho que eu tinha. E armou um temporal. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu estou no meu carro, né? Estou chegando em casa, faltam 60 quilômetros e desabou o temporal. E eu estava tranquilo, porque bastava acionar o limpador de para-brisa. E na hora que desabou aquele temporal, uma chuva intensa, eu ligo, aciono o limpador de para-brisa, cadê que funciona? Isso, Jô. Encostei o carro e não enxergava mais nada. No meio do nada. Minha filha, pai, quer ir no banheiro. Meu filho, não tem banheiro aqui. Meu filho, pai, estou com fome. Cara, não tem lanchonete aqui. Minha mulher sentada no banco carona. E eu comecei a orar. Jesus, para a chuva.
Quero ir embora, Senhor. Quanto eu mais orava, mais chovia. Teve uma hora que eu abri um pouco o vidrinho, olhei assim, ô pai, eu falei para parar, não é para intensificar. E choveu mais ainda. Nosso orar não está resolvendo não, vou fazer alguma coisa, mas o que eu vou fazer? Ideia. MacGyver. Oh, tu lembra? Tu lembra? MacGyver. Tirei o cadarço do meu tênis, da minha esposa, dos meus filhos, emendei e fiz uma cordinha. Amor, o que é isso? Disse a minha mulher. Eu olhei para ela e disse, MacGyver. Pai, o que você vai fazer? MacGyver. Tirei a camisa e fui para a chuva. Meus filhos, o que é isso, pai? O que é isso? MacGyver. Amarrei a cordinha no limpador de para-brisa, passei, abri a janela, passei pelo interior do carro, saiu pela janela do carona do outro lado, amarrei do outro lado. Entrei todo molhado. E aí, pai, o que é isso que você vai fazer, pai? Eu, calma, você vai ver agora o MacGyver em ação. Virei para minha mulher e dei orientação. Filho, é o seguinte, quando eu puxar, tu afrouxa, quando eu afrouxar, tu puxa. Vamos treinar? Vamos treinar. 1, 2, 3. E ó, cordinha, ó. E ó o limpador. Olhei pro meu filho e... MacGyver. Fui a 20 por hora, com pisca-alerta ligado, mas cheguei em casa. Sabe quando que a chuva foi parar? No dia seguinte, pela manhã. Vai eu ficar lá só orando. Senhor, Senhor, Senhor. Faz alguma coisa, cidadão. Deus quer te abençoar, mas o que você está fazendo para ser abençoado? Você está num conflito intenso, está num sofrimento terrível. Faz a tua parte, que Deus é fiel e não vai te deixar na mão. Ele vai te dar a vitória. As lágrimas podem durar a noite inteira, mas a alegria é certa, ela virá pela manhã em nome de Jesus. O que você está fazendo? Para que o teu querite seja um momento de aprendizado e não apenas de sofrimento. Deus, Ele quer que o teu sofrimento seja um momento de aprendizado, mas você está fazendo com que ele seja apenas um momento de sofrimento. Segura na mão de Deus e aprenda que é melhor estar do lado dele, ser submisso à voz do grande comandante, ainda que isso vá doer. No final, vale a pena, porque você vai ser chamado de homem de Deus, o maior título do universo. Eu fico lembrando de um amigo que se tornou, na verdade, um jovem que se tornou muito meu amigo. Eu fui convidado uma vez para fazer uma semana de oração na igreja brasileira de Ken Sunrise, lá em Londres. E já tem alguns bons anos atrás eu fui. E uma irmã muito simpática me chamou num canto para conversar em uma das noites e disse assim, pastor, eu quero que o senhor me prometa uma coisa. Que foi, irmã? Um tom de seriedade. Eu quero que o senhor ore todos os dias por esta pessoa que eu vou te entregar, que é o meu filho. E eu nunca vi alguém me fazer um pedido tão sério. Mas, irmã, o que está acontecendo? Ela, pastor, no momento certo eu vou te dizer todas as coisas, mas o meu filho está perdido. E eu voltei para o Brasil. Ela ficou lá durante um bom tempo. E ela pegou algumas das nossas mensagens e enviou para o filho dela no Brasil, lá na cidade de Uberlândia, Triângulo Mineiro, território onde eu trabalho. Alessandro, o nome do rapaz. A história do Alessandro. 7 anos de idade, começou a perceber o pai batendo na mãe. Cena revoltante. O pai vivia alcoolizado, a mãe, membro fiel da igreja, voltava dos cultos, apanhava do marido. Ele chegava da escola, a mãe machucada.
voltava da igreja, a mãe machucada. E aquilo foi dando uma revolta no menino. Quando ele atingiu a adolescência, chegou em casa, o pai estava batendo na mãe, ele partiu para cima do pai. Encheu o pai de soco e pontapé. E disse: nunca mais você vai encostar o dedo na mãe, senão eu vou matar você, pai. Para garantir a palavra, ele saiu de casa e se misturou com um pessoal que não prestava. Para se manter nas ruas, começou a fazer roubos no interior de São Paulo, na cidade de Itapevi. E a cidade pequenininha na época, todo mundo ficou sabendo que o Alessandro, filho da adventista, agora era bandido, ladrão. Uma vergonha para ela. E o filho, percebendo o constrangimento que ele estava causando, resolveu ir para o centro de São Paulo. Foi morar na rua, na Praça da Sé. Mas antes de ir para o centro de São Paulo, virou para o pai e disse: encosta o dedo na mãe, que eu mato você. Para se manter nas ruas, começou a realizar mais e mais assaltos. Um dia, ele arrombou uma Paraty para roubar o toca-fitas da época. Um amigo do dono do carro, policial militar, se aproximou e colocou a arma na cabeça dele e disse: moleque, hoje foi teu último dia de roubo. Começou a bater nele, jogou o Alessandro dentro do veículo, ajuntou um monte de jornal e sacos pretos de lixo, colocou dentro do veículo e disse: hoje você já era. Entrou dentro do carro, passou, pegou o dono do carro, também policial militar, e foram levar o Alessandro para execução. Dentro do carro, todo machucado, todo ensanguentado, o Alessandro começou a orar, lembrando de tudo que a mãe ensinara. E estando ali orando, mais à frente uma blitz, o carro é interceptado, e o policial olha para os dois outros, e eles dizem assim: ó, colega, também sou polícia, estamos levando o rapaz aqui. E ele olhou o rapaz todo ensanguentado, o guarda da blitz, e disse: mas escuta, você está levando ele para onde? Não, vamos levar para a delegacia. Ô amigo, a delegacia é para o outro lado. Para cá não tem delegacia nenhuma. Não, mas você sabe como é que é. Faz o seguinte, deixa o rapaz comigo. O Alessandro foi retirado do carro pelo policial militar que estava fazendo a blitz. Foi salvo pelo policial militar. O policial disse assim para ele: onde você mora? E ele contou: você ia morrer nessa noite. Faz o seguinte, eu vou te levar para a delegacia, você vai passar a noite lá comigo, amanhã de manhã você volta para a sua casa, para junto dos seus pais. Porque se eu te soltar agora, eles vão te pegar de novo e vão te matar. E o Alessandro passou a noite na delegacia. Pela manhã, ao invés de ir para a casa dos pais, voltou para a rua. Formou uma quadrilha, começou a assaltar bancos, casas lotéricas, foi para a prisão diversas vezes, se envolveu com uma mulher, a mulher também foi presa, na prisão ela morreu, foi assassinada. E a vida do Alessandro passou a ser assim. Entra para a penitenciária, sai da penitenciária, entra, sai, entra e sai. Ao invés de melhorar, só piorava. O Alessandro, em uma de suas saídas, já como membro do PCC, ele, articulando vários assaltos, estava conseguindo uma certa prosperidade, mas isso despertou a inveja em alguns comparsas. E esses comparsas
convidaram-no para apanhar um material em um outro bairro. E ele, saindo muito rápido, esqueceu de pegar sua arma, entrou dentro da Kombi e foram. Os seus comparsas disseram assim: você está armado? E ele percebeu que aquilo não seria um simples passeio. Pararam a Kombi em um determinado lugar, forçaram o Alessandro descer, e ele não simplesmente desceu, ele saiu correndo. Dispararam 9 tiros contra o Alessandro. Tiros que o acertaram no braço, no abdômen, um no pescoço, outro no maxilar. 9 tiros ao total. Ele foi se arrastando para dentro do bar, se jogou sobre o balcão. Acreditando que ele estava morto, os homens foram embora. O Alessandro foi se arrastando, todo mundo correu, todo mundo se afastou. E ele se arrastou até a rua para pedir ajuda. Um Fusca veio, parou, Fusquinha branquinho. Um homem desceu e o chamou pelo nome. Alessandro, eu vou te colocar aqui dentro e vou te levar para o hospital e você vai sair dessa. Colocou o Alessandro dentro do carro, foi para o hospital. Quando ele chega na emergência, sua irmã está lá. Havia levado o filho para fazer nebulização por problemas respiratórios. E encontra o irmão com 9 tiros no corpo. E ele, ainda consciente, sendo socorrido na emergência, virou para a irmã e disse: agradece ao homem alto que me trouxe naquele Fusca branco. E ela foi lá e não havia mais ninguém, já tinham ido embora. O Alessandro ficou 3 meses internado, fez diversas cirurgias, oscilando entre a vida e a morte, escapou. Foi para a cidade de Uberlândia, ficaram um pouco na casa da mãe. Foi neste momento que de Londres a mãe enviou as mensagens. O Alessandro começou a assistir e foi para a igreja. Num sábado, assentado na igreja central de Uberlândia, assistindo a mensagem, ele resolveu que era hora de voltar. Começou a estudar a Bíblia, estava em um relacionamento, legalizou o relacionamento. No dia 7 de março de 2007, eu tive a alegria de batizar o Alessandro. Enquanto eu o batizava, a mãe assistia via internet, lá com a igreja em Canson Rise. O Alessandro me contou toda a história dele, muito maior do que eu estou resumindo aqui para você. Mas ele sofreu demais para ele se tornar o homem de Deus que ele é hoje. Deus teve que cortá-lo. Deus teve que colocá-lo no tamanho certo. Hoje o Alessandro é um colportor da igreja. O Alessandro é uma bênção. Mas pagou um preço para voltar a ser homem de Deus. Eu não sei que preço que você vai pagar. Eu não sei o quanto Deus tem que cortar você. Eu não sei o quanto Ele tem que te colocar no tamanho certo. Eu não sei o quanto vai doer. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, vale muito a pena. Vale a pena, vale a dor, vale a renúncia, vale o que for. Vale ir até o limite. Mas se você não abrir mão de Deus, haja o que houver, você vai receber o maior título do universo. Você vai ser homem de Deus, soldado do exército do Senhor. Pastor, mas é muito difícil, eu sei. É por isso que é preciso confiar. Quando a sombra do mal vem batendo a porta, você precisa com fé começar a lutar. É preciso lembrar que depois das trevas vem o sol, que depois da angústia vem a paz, e através do sofrer você vai tocar nas mãos de Deus.
Vale a pena. A música que você vai escutar agora é o chamado de Deus para você ser soldado fiel do exército dele. E Deus não está procurando pessoas aqui nessa noite que estejam dispostas a ser soldados só quando tudo contribuir para isso. Não. Deus está te pedindo para você vir, entrar no palácio sem ter solução humana para isso. Deus está te pedindo para você ser soldado do exército dele sem ter, aparentemente, condições humanas para isso. Mas se ele te pediu é porque ele vai te dar o poder para vencer. Você tem que confiar. Eu quero ver nessa noite, em nome de Jesus, quem aqui vai pagar o preço para ser homem de Deus. Haja o que houver. O Senhor te chama. Venha fazer parte do exército dele. Levanta para ser soldado. Mas não é soldado que foge da batalha, não. É soldado que vai perseverar até o fim, porque assim seremos salvos. O Senhor te chama para fazer parte desse exército. Venha se alistar nessa noite. Levanta daí. A música é o chamado de Deus para o alistamento. Venha fazer parte do exército do Senhor. Venha ser homem de Deus. Ainda que isso doa bastante. Venha pagar o preço, porque no final vale a pena. Teremos a vida eterna em Cristo Jesus. Levanta daí, vem consagrar a tua vida no altar de Deus, como temos feito todas as noites. A música é o chamado de Deus para você. Vem, estou te esperando. Passei tribulações, eu já sofri na minha vida, qual ave sem um ninho, procurando abrigo, clamei em alta voz, ninguém queria ouvir, Senhor, eu perguntei, por quê? Custei a entender que as provações na minha vida provém de todo o mal que neste mundo habita. Aqui quem só perdeu, quem sabe só ganhou. Um dia todos saberão, um dia os olhos se abrirão para tudo entender. É preciso confiar em Deus, é preciso confiar em Deus, quando a sombra do mal batendo a porta vem. É preciso com fé lutar, é preciso tão só lembrar que depois dessas trevas vem o sol, que depois da angústia vem a paz, e através do sofrer que eu toco a mão de Deus. É preciso coragem pra seguir, pois um dia a tristeza findará, e ao final todo pranto Ele enxugará. Querido Deus, obrigado porque misericordiosamente o Senhor tem nos chamado para fazer parte do teu exército, o exército dos homens do Senhor. Aqui estamos nós, somos soldadinhos rebeldes, é verdade. Às vezes queremos obedecer somente quando nos convém ou quando a circunstância nos é favorável. Ajuda-nos a sermos verdadeiros soldados que estão dispostos a executar o teu comando, haja o que houver,
nem que para isso tenhamos que enfrentar o gigante chamado sofrimento. Aliás, queremos te dizer algo até um pouco incomum de dizermos. Obrigado pelo sofrimento. Porque apesar de doer bastante, de nos causar lágrimas, dor, de nos tirar o sono, a paz, com Ele nós desejamos que o céu venha mais rapidamente. Com Ele nós crescemos e com Ele nos colocamos no nosso devido lugar. Com Ele descemos do salto e reconhecemos a Tua soberania. Só que às vezes dói demais. Segura nossa mão para que possamos suportar. Porque tem tanta gente hoje que sofre pelas drogas, pela prostituição, sofre por roubo, sofre por pecado. E nós estamos sofrendo porque estamos num processo de crescimento para sermos homens de Deus. Ensina-nos. Corta-nos, coloca-nos no tamanho certo da Tua vontade. Nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus, confirma o nosso nome no livro da vida. Que nesta hora, o nosso nome seja colocado aí, que possa estar a declaração do maior título de maior honra que um ser humano pode receber. Homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus. Que seja essa a nossa identidade, que o mundo perceba isso. Nos colocamos nas Tuas mãos. Ajuda-nos também a fazer a parte que nos cabe. Não sermos negligentes naquilo que temos que desenvolver. E obrigado por Tua fidelidade, que certamente executará a Tua parte. Agradecidos somos e oramos em nome de Jesus. Dá um abraço na pessoa e diga: você seja homem de Deus.